Graça e paz, nós saudamos os irmãos e irmãs e temos que lembrar que nós estamos fazendo esse vídeo justamente para substituir temporariamente esse período que o nosso país está passando por essa ameaça de pandemia. O que nós vamos fazer é uma meditação breve no Salmo 73. O Salmo 73 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham as canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge, como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais coisas, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me conservas. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar os seus feitos. Esse texto nos leva a perguntar se vale a pena viver a vida que vivemos como crentes no Senhor Jesus. Se vale a pena crer em Deus, se vale a pena ter esse compromisso com Deus. Visto que esse compromisso requer tanta coisa, que nós neguemos tanta coisa, que nós estejamos abrindo mão de muitas coisas, ter uma vida social limitada, abrir mão de oportunidades de subir rapidamente na vida e outras coisas mais. Essas perguntas não são novas, são antigas, o próprio Salmo faz isto. E este Salmo é comparado com o livro de Jó. Em geral, é entendido como quase um resumo do livro de Jó. A diferença é que ele não está doente, ele não está enfermo, o salmista. E o salmista, na verdade, é da linhagem levítica, é o Asaf, ele era um dos cantores do templo. Pois bem, nesse salmo, que é chamado Salmo de Sabedoria e de Lamentação, nós temos uma marcação muito clara neste salmo. Veja, o versículo 1 diz assim: com efeito. Aí nós vamos para o versículo 13, que diz também, com efeito. E depois nós vamos para o versículo 18, que aqui o tradutor mudou, mas deveria ser, com efeito. Essas três expressões, as 3 vezes que aparece a expressão
Com efeito, está mudando o assunto. E há uma coisa também muito importante quando se trata de salmo de sabedoria. O salmo de sabedoria visa ensinar, nos motivar a viver uma vida correta. Este salmo é muito parecido com o Salmo 1, que também é um salmo de sabedoria e que fala dos ímpios e fala do justo. Só que aqui é a vida de um justo ou de alguém que se julga justo e que entrou em crise. Na verdade, é um texto que apresenta uma crise. E há uma outra coisa bastante importante nesse texto, que é a mudança dos pronomes. Ele diz eu, eles, e depois ele diz tu, ti. Ou seja, passa a falar da relação dele com Deus. O versículo 1 diz, na verdade, o resultado desta reflexão que ele tem. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa foi a conclusão que o salmista chegou. Deus é bom. Mas para chegar a esta conclusão, um período da sua vida, num determinado momento, ele começou a olhar para os lados e começou a perguntar se realmente valia a pena ter o compromisso de andar com Deus, de viver para Deus, de ter fé em Deus. E o texto no versículo 1, vai dizer que é bom, mas um período ele esteve em crise. Olha só o que ele diz, no versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou que se desviassem os meus passos. Qual a razão? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O tema que trata aqui é a inveja. E a inveja dele ver outras pessoas que não têm o compromisso que ele tem. Pessoas que vivem como se Deus não existisse. Pessoas que desandam a falar contra Deus, que questionam o senhorio do Deus de Israel. Isso provocou nele uma crise. E eu que tento ser certo, andar por caminhos certos, o que acontece comigo? Vale a pena? Essa vida vale a pena ser vivida? Poderíamos colocar desta maneira. Essa é uma característica da inveja. A inveja, ela pode ser descrita ou, vamos dizer, definida da seguinte forma. Eu vou citar um autor que nos chama bem a atenção, que ele diz que a inveja é uma das piores coisas que o ser humano pode acalentar no seu coração. Entre todas as características da condição humana normal, a inveja é a mais lamentável. O invejoso não só deseja causar dano, mas também não hesita em causá-lo, desde que anteveja a possibilidade de sair impune. Mas a inveja torna-o infeliz. Em vez de sentir prazer com o que tem, sofre pelo que os outros têm. Se puder, privará todos os demais de suas vantagens, o que para ele é tão satisfatório quanto conseguir essas mesmas vantagens para si. É interessante isso, o invejoso tem mais prazer em ver o outro não ter, mesmo que ele tenha menos, mas ele tem que ter mais que o outro. Então, a inveja tem a ver com comparação. Quando nós nos comparamos e vemos certos privilégios, certo poder, as pessoas se enchem de inveja, nós nos enchemos de inveja. A inveja tem a ver com isso. E ela brota no coração. É por isso que o texto diz, os de coração limpo. E esse texto vai descrevendo que ele começou a olhar para as outras pessoas e parou de olhar para quem ele devia olhar. Daí ele vai chegando a algumas conclusões, que essas pessoas vivem bem. E aqui ele diz o texto assim, eles têm a pele brilhosa, nédio, corpo nédio, que significa que são pessoas bem alimentadas. No mundo antigo, as pessoas bem alimentadas eram poucas. E eu, o que eu tenho? Não tenho nada. Ele era um levita. Na divisão da terra, ele não recebeu nada, a sua tribo não recebeu nada. Então ele poderia, na verdade, estar criando nele um complexo de inferioridade. E esse complexo de inferioridade só tem valia porque ele olha para o outro. Ele vê que outros que vivem bem não se importam com Deus. Aí no versículo 13,
ele chega a um segundo passo da sua reflexão. Até aqui a inveja está corroendo, está começando a brotar no seu coração. No versículo 13, que é o segundo momento do Salmo, diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Mais uma vez o mesmo tema, coração. E lavei as mãos na inocência. Não adiantou nada. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Era isto. Quando nós deixamos nos levar pelo que vemos, na nossa comparação, nós podemos ser alvos disto. O nosso coração fica poluído, fica cheio de amargura. Ele diz isto no versículo 13 e 14, mas no versículo 15 ele recobra a consciência. Se eu pensara em falar tais coisas, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui ele vai entender que o injusto, que o ímpio, ele pode ter muito sucesso neste momento. Ele pode ser muito aparentemente feliz, mas o fim deles é outra coisa. Ou seja, a história não acabou. E ao mesmo tempo, ele reflete que ele tinha pensado essas coisas. Ele chegou a ter essa pontinha de inveja. E essa pontinha de inveja começou a causar mal para ele. E aqui nós podemos até fazer uma reflexão sobre nosso coração. Quantas vezes nós olhamos para o outro desejando ter o que o outro tem? Ou desejando querer estar no lugar do outro? Seja em qualquer situação social que estejamos. Quantas vezes nós somos críticos, não sabemos, por exemplo, elogiar pessoas que fazem o bem, porque parece que nós estamos sendo eliminados dessa possibilidade. Dou um exemplo. Você já viu dois artistas e uma pessoa elogiar na frente dos dois artistas, um deles, o outro fica se corroendo de ciúme. Se você elogia duas pessoas, você tem um elogio para duas pessoas, mas uma você elogia mais, a outra se sente ferida. É isso que acontece quando a gente se compara com os outros. Nós temos que aprender a ser vacinados contra estas coisas. Eu acho muito bonito o que diz o texto de Atos, quando Barnabé foi a Antioquia, viu aquela igreja crescendo e se alegrou pela graça, porque a graça de Deus tinha chegado a Antioquia. Ele não foi lá para comparar, não foi lá para contrastar que eles tinham mais convertidos ou menos convertidos, que a igreja era maior, era menor. Não. A alegria dele estava em saber que a graça de Deus tinha chegado até ali. Então, o que eu quero dizer apresentando esse texto é que ele se encontra consigo mesmo. No versículo 18, então ele diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ficam assolados. Quando o coração se me amargou, aqui vem uma confissão. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a ver os defeitos das pessoas. Nós começamos a ver que nós merecíamos mais. Paramos de pensar em graça. Nós achamos que somos pessoas dignas de ter aquilo que elas têm. E o texto está dizendo isto. Mas quando é que ele encontra essa diferença? Quando ele entra no santuário de Deus. Ou seja, na presença de Deus. É chegar diante de Deus e dizer: Senhor, como eu sou? O que eu preciso mudar? E daí ele faz uma confissão. O texto vai terminar com uma confissão. Todavia estou sempre contigo. Ou seja, eu não quero esse caminho. Eu não quero ser um amargurado. Eu não quero viver da inveja. Tu me guias com o teu conselho
e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O desafio desse texto é: a quem nós vamos servir? Ao nosso querer, ao eu quero ou ao que Deus quer? Se nós nos submetemos a Deus, nós sabemos lidar com as deficiências da vida, com os recalques. Nós nos liberamos, limpamos isso do nosso coração. Não precisamos ir em certos profissionais que estão aparecendo muito hoje em dia para recuperar a paz e a alegria que tínhamos. Mesmo no pouco, teremos abundância de alegria. Deus nos abençoe.